Antes de começarmos esta jornada através das páginas do Apocalipse, quero te fazer um convite especial. Inscreva-se agora no canal, ative as notificações e permaneça comigo até o fim desta história. Aqui você vai mergulhar em narrativas bíblicas contadas de um jeito diferente, profundo e cheio de mistério. Cada vídeo é como uma chave que abre segredos esquecidos. E o que você está prestes a ouvir sobre os 7 selos pode transformar a forma como você enxerga a fé, a história e até mesmo o futuro da humanidade. O Apocalipse nos transporta para um cenário impressionante. João, o discípulo exilado na ilha de Patmos, é arrebatado em espírito e vê um trono colocado no céu. Ao redor, anjos, seres viventes e anciãos se curvam em adoração diante do Todo-Poderoso. No centro desse trono surge o Cordeiro, aquele que foi morto, mas reviveu, trazendo em sua mão direita um livro misterioso, selado com 7 selos. Esse livro é mais do que um rolo antigo. Ele guarda os decretos eternos de Deus, o destino da criação, a revelação dos juízos e da vitória final. João observa e percebe que ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro ou sequer olhar para ele. Desesperado, ele chora muito, pois parecia que os segredos de Deus permaneceriam ocultos para sempre. Mas um dos anciãos se aproxima e o consola com palavras poderosas. Não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu e pode abrir o livro e desatar os seus selos. Nesse instante, o ambiente espiritual explode em adoração e todos proclamam a dignidade do Cordeiro, porque somente ele é digno de abrir o rolo e revelar o que está por vir. Quando o Cordeiro rompe o primeiro selo, João vê surgir diante dele uma figura misteriosa, um cavaleiro montado em um cavalo branco. Ele traz um arco em suas mãos e recebe uma coroa, partindo como alguém destinado a conquistar. A imagem é poderosa e ambígua. Alguns interpretam esse cavaleiro como a vitória do Evangelho que se espalha pelo mundo, iluminando povos e nações. Outros o veem como o espírito humano de conquista, guerras de dominação e impérios que se erguem para subjugar. Seja qual for a interpretação, a mensagem é clara. Com o primeiro selo, o equilíbrio da Terra começa a se alterar e o destino da humanidade entra em uma nova era. Mas não há tempo para descanso. O Cordeiro abre o segundo selo e um cavalo vermelho fogo aparece. Seu cavaleiro recebe uma grande espada e autoridade para tirar a paz da terra. Onde antes havia ordem, agora reina a violência. Onde havia alianças, surgem divisões. O texto descreve que os homens começaram a matar uns aos outros, mergulhando o mundo em derramamento de sangue. A visão de João não é um mero símbolo distante, é o retrato da guerra que se espalha como uma praga. Cada batida do casco desse cavalo ressoa, como o som de batalhas e conflitos intermináveis. João observa e sente o peso da revelação. O mal se espalha rapidamente quando o coração humano rejeita a paz de Deus. O contraste entre o cavalo branco e o vermelho deixa claro que a conquista e a guerra caminham lado a lado. Onde existe desejo de poder, cedo ou tarde, o sangue é derramado. Os selos vão sendo abertos, e a cada novo selo, uma camada do destino da humanidade é revelada, mostrando que não há neutralidade na luta entre luz e trevas. O Cordeiro abre o terceiro selo e diante de João surge um cavalo preto. Seu cavaleiro segura uma balança na mão e uma voz ecoa do meio dos 4 seres viventes. Uma medida de trigo por 1 denário e 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Essa cena revela tempos de escassez, fome e injustiça. A balança simboliza racionamento, como se a comida fosse tão rara que precisasse ser pesada com precisão. O valor citado mostra que o custo de uma refeição simples se torna o salário de um dia inteiro.
é a imagem de um mundo em crise, onde muitos sofrem com a fome, enquanto poucos continuam protegidos, mantendo privilégios e riqueza. O detalhe de não tocar no azeite e no vinho sugere que os mais ricos seguem intocados, enquanto os pobres enfrentam a miséria. O Apocalipse não descreve apenas desastres futuros, mas também denuncia a desigualdade que sempre marcou a humanidade. João contempla o cavaleiro negro como um reflexo sombrio da injustiça social, revelando que onde reina a ganância, a fome se torna uma arma silenciosa contra os inocentes. Esse selo é um alerta. A corrupção dos homens leva inevitavelmente à ruína coletiva. O quarto selo é rompido, e João vê algo aterrorizante, um cavalo pálido, de cor esverdeada, como a sombra da morte. Seu cavaleiro tem um nome, Morte, e o inferno o segue de perto. A eles é dado poder sobre a quarta parte da terra, para matar com espada, com fome, com pestes e com as feras da terra. A cena é macabra e inevitável. Enquanto os primeiros 3 cavaleiros mostravam conquistas, guerras e fome, este quarto sela o ciclo. A consequência final é a morte em massa. É como se João presenciasse uma marcha implacável, onde cada passo desse cavalo pálido representasse o fim da esperança para multidões inteiras. O peso espiritual desse selo é avassalador. Ele não fala apenas de tragédias naturais ou doenças, mas da fragilidade humana diante da morte. A imagem é tão intensa que parece atravessar os séculos, lembrando que todos os impérios, civilizações e conquistas humanas terminam no mesmo destino, a mortalidade. O cavaleiro pálido é a lembrança de que, sem Deus, a humanidade está destinada a cair sob o domínio do vazio. Quando o cordeiro rompe o 5º selo, João já não vê mais cavaleiros. Agora, a visão o transporta para debaixo do altar celestial. Ali, ele contempla as almas daqueles que foram mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que sustentavam. Esses mártires clamam em alta voz: Até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? A cena é de partir o coração. São homens e mulheres que escolheram permanecer fiéis, mesmo diante da perseguição, da tortura e da morte. Suas vozes ecoam como um coro de justiça, pedindo resposta diante da maldade humana. Cada um deles recebe vestes brancas, símbolo da pureza e da vitória espiritual. E lhes é dito que descansem ainda por um pouco de tempo, até que o número de seus irmãos, que também haveriam de ser mortos, se completasse. Esse selo revela a dor do martírio, mas também a certeza de que Deus não ignora o sofrimento de seus filhos. O clamor dos santos perseguidos não se perde no silêncio, é recolhido diante do trono como um testemunho eterno de fé. João percebe que a justiça divina não falha, apenas segue o tempo perfeito de Deus, um tempo que o coração humano muitas vezes não compreende. O 6º selo é aberto e imediatamente a criação inteira reage. João descreve um grande terremoto, tão forte que parecia abalar os fundamentos do próprio mundo. O sol escurece, tornando-se negro como um pano de saco. A lua inteira se torna como sangue, e as estrelas do céu caem sobre a terra, como figos verdes sendo sacudidos por um vento impetuoso. O céu se recolhe como um pergaminho que se enrola, e todas as montanhas e ilhas são movidas do seu lugar. A visão é cósmica, quase indescritível. A natureza, que sempre pareceu firme, entra em convulsão diante da abertura desse selo. Os reis da terra, os grandes líderes, os ricos, os poderosos e até mesmo os escravos e homens livres se escondem em cavernas e entre as rochas das montanhas. Todos clamam para que os montes caiam sobre eles, tentando fugir da ira do Cordeiro. Não há mais distinção social. Todos são reduzidos ao mesmo medo diante da manifestação do juízo de Deus. A pergunta que ecoa é:
quem poderá subsistir? O sexto selo nos mostra que o juízo não é apenas espiritual, mas também físico, afetando o universo como um todo. É o anúncio de que a história está chegando a um ponto decisivo e que ninguém pode escapar da presença do Criador quando ele decide intervir. Antes que o sétimo selo seja aberto, João testemunha uma pausa misteriosa. 4 anjos se posicionam nos 4 cantos da terra, segurando os ventos para que não soprarem sobre a terra, o mar ou qualquer árvore. Essa interrupção transmite a ideia de que, mesmo em meio ao juízo, há ordem e controle. Nada acontece fora da soberania divina. Então, João vê outro anjo que sobe do lado do nascente, trazendo o selo do Deus vivo. Esse mensageiro clama em alta voz para que os ventos e a destruição não sejam liberados até que os servos de Deus sejam selados em suas testas. É nesse momento que surge o número simbólico dos que são marcados, 144.000, vindos das 12 tribos de Israel. Esse número não deve ser lido apenas como uma estatística literal, mas como um símbolo da totalidade do povo de Deus, preservado em meio às tribulações. Em seguida, João contempla uma visão ainda mais grandiosa, uma multidão incontável, de todas as nações, tribos, povos e línguas, vestidos de branco e com palmas nas mãos, louvando diante do trono e do Cordeiro. Eles proclamam: a salvação pertence ao nosso Deus, que está assentado no trono, e ao Cordeiro. Essa cena é um respiro de esperança em meio ao avanço dos selos, mostrando que a história não é apenas de juízo, mas também de redenção e vitória para os que permanecem fiéis. Os anciãos explicam a João quem são aqueles da multidão vestida de branco. Eles são os que vieram da grande tribulação, que lavaram suas vestes e as embranqueceram no sangue do Cordeiro. Essa revelação traz um contraste poderoso. Enquanto o mundo enfrenta o caos desencadeado pelos selos, há um povo preservado, sustentado pela fé e purificado pelo sacrifício de Cristo. O texto descreve que eles não terão mais fome, nem sede, nem cairá sobre eles o sol ou calor algum, porque o Cordeiro que está no meio do trono será o seu pastor e os guiará para as fontes da água da vida. E Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Essa promessa é um bálsamo diante da dureza das visões. Mostra que o Apocalipse não é apenas um livro de terror e julgamento, mas também de consolo e esperança. É a certeza de que a justiça de Deus não abandona os fiéis no meio da dor. A visão é tão forte que João entende: a salvação não é restrita a uma etnia, nação ou status social. Ela é universal, acessível a todos que se rendem ao Cordeiro. Esse 8º bloco funciona como uma preparação emocional para o ápice que virá com a abertura do último selo, pois antes do silêncio do 7º selo, Deus revela que sua misericórdia continua presente, mesmo diante da maior das tempestades. Ela é universal, acessível a todos que se rendem ao Cordeiro. Esse 8º bloco funciona como uma preparação emocional para o ápice que virá com a abertura do último selo, pois antes do silêncio do 7º selo, Deus revela que sua misericórdia continua presente, mesmo diante da maior das tempestades. Chega o momento mais aguardado, o 7º selo. Quando o Cordeiro rompe o último selo, João não vê imediatamente trovões, raios ou terremotos. Ao contrário, o que acontece é surpreendente. Um silêncio profundo envolve o céu por cerca de meia hora. O contraste é tão intenso que causa espanto. O lugar onde seres celestiais cantam dia e noite, proclamando Santo, 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 de repente se cala. Esse silêncio não é vazio, mas um silêncio carregado de expectativa, como se toda a criação prendesse a respiração diante do que está prestes a acontecer. É o silêncio da reverência, da pausa antes da revelação final, do peso que antecede a execução dos planos de Deus.
Após esse intervalo misterioso, João vê 7 anjos que estão diante de Deus, e a cada um deles são dadas 7 trombetas. Esses instrumentos simbolizam juízos ainda mais intensos que se desdobrarão sobre a terra. Outro anjo aparece diante do altar, trazendo um incensário de ouro. Ele recebe muito incenso para misturá-lo com as orações dos santos. E o aroma sobe diante de Deus. Essa cena mostra que o clamor dos justos não é esquecido, mas se torna parte da própria execução dos decretos divinos. Então, o anjo enche o incensário com fogo do altar e o lança sobre a terra, e imediatamente surgem trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. O silêncio termina em um estrondo de juízo, revelando que a paciência divina tem um limite e que a justiça finalmente começa a se manifestar. O 7º selo funciona como um portal que abre a próxima etapa do Apocalipse, as trombetas que desencadearão novos julgamentos. Mas aqui, João aprende algo essencial. Antes da destruição, o céu se cala para ouvir a oração do povo de Deus. O juízo não é arbitrário, é a resposta divina ao clamor dos que sofreram injustiça. O silêncio do 7º selo é, na verdade, o grito mudo da criação inteira aguardando a restauração. Os 7 selos se encerram, mas a mensagem permanece viva e cortante. Cada selo aberto revelou uma camada da realidade espiritual e histórica da humanidade. O cavalo branco mostrou que a conquista e a expansão da influência são inevitáveis. O cavalo vermelho expôs a guerra e a violência que marcam as civilizações. O cavalo preto denunciou a fome, a injustiça e a desigualdade social. O cavalo pálido trouxe à tona a morte, lembrando que ninguém escapa do limite final da vida. O 5º selo deu voz aos mártires, aqueles que, em meio à perseguição, provaram que a fé verdadeira resiste até mesmo diante da espada. O 6º selo sacudiu os fundamentos da criação, revelando que toda a natureza responde ao chamado do juízo divino. E o 7º selo, em silêncio, revelou o peso da eternidade, preparando o palco para a justiça plena de Deus. Essa narrativa não é apenas uma previsão distante, ela fala diretamente ao coração humano, mostrando que cada geração enfrenta seus próprios selos, lutas, sofrimentos, guerras, fome, perseguição e morte, mas também aponta para uma verdade inabalável. Texto padrão: Deus continua no controle da história. O cordeiro que abre os selos é o mesmo que venceu a morte e que garante a vitória final para aqueles que permanecem fiéis. João não escreveu essas visões para causar medo, mas para despertar esperança e coragem em tempos de tribulação. No final, o Apocalipse não é apenas sobre juízos, mas sobre a consumação da vitória de Cristo. Os selos nos lembram que a história humana não é um caos sem sentido. Ela caminha para um desfecho onde a justiça triunfa, os fiéis são recompensados e o mal é finalmente derrotado. O silêncio do 7º selo não é apenas pausa, mas o prelúdio da redenção. Assim, ao olhar para os 7 selos, somos chamados a viver com fé e vigilância, sabendo que o mesmo Cordeiro que revelou o futuro é o pastor que guia seu povo hoje. E assim, chegamos ao fim da revelação dos 7 selos. Cada cena nos mostrou que a história da humanidade está nas mãos do Cordeiro e que nada acontece sem que Deus permita. Mas o mais importante é lembrar: ainda há tempo de escolher de que lado estar quando os selos da eternidade forem abertos diante de todos. Se essa mensagem falou com você, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam conhecer essas verdades poderosas. E se ainda não é inscrito, aproveite agora. Se inscreva no canal, ative o sininho e continue acompanhando essas histórias bíblicas que revelam o invisível.